Agora, vocês viram que tem uma diferença entre a área azul e a área vermelha. Essa diferença, ela é um erro que tem entre as duas fórmulas, que está representado aqui pelo erro. Como que a gente faz para diminuir esse erro? Aí a gente tem a regra dos trapézios, mas na forma composta. Então, a gente tem uma função f de x e a gente tem todos esses trapézios. Eles estão divididos em vários pontos, em vários segmentos. E o número de vezes que ele está dividido é esse n aqui, ó, que normalmente é fornecido pelo enunciado. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem o A, que a gente vai chamar agora de x1. A gente tem o x2, o x3, o x4, o x5 e assim por diante, até chegar no valor de B. Quem que é o valor de B? O valor de B é o x, n mais 1. Então, esse n, normalmente ele é fornecido. Então, você vai colocar aqui o valor fornecido, que normalmente, por exemplo, ele é 4. Então, se o n normalmente é 4, o valor aqui vai ser o quê? x5. E aí, a gente vai calcular agora o valor desse trapézio, mais esse trapézio, mais esse trapézio, mais esse daqui. E aí, a gente vai chegar do valor mais próximo da área em vermelho, que foi o que aconteceu aqui, que ficou com esse erro grande. Aqui você percebe que o erro, ele tá bem pequenininho aqui, ó. Certo? E aqui. E como que a gente vai fazer isso? Normalmente, eles fornecem em duas maneiras. A expressão matemática de f de x, ela é fornecida. Então, você tem, por exemplo, para calcular a integral de a até b de f de x dx. E esse f de x, eles dão, por exemplo, f de x pode ser x vezes cosseno de x mais 5. Ou seja, você tem f de x, que é isso daqui. Certo? E quem que é esse x aqui, ó? Esse x que tá aqui são esses x aqui de baixo. E como que a gente acha esse x aqui de baixo? Repara que eu falei que o A é o x1, né? Do x1 para o x2, a gente tem um espaço. Quem que é esse espaço? A gente vai falar que esse espaço é um H. Como que eu calculo esse H? Esse H é calculado pelo valor de B, que é dado, menos o valor de A, dividido pelo número de vezes que eu vou dividir essa minha área, que normalmente é fornecido. Então, o x1 ele é igual a A, certo? Então, o x1 é igual a, por exemplo, aqui, ó, esse A, certo? Esse A é o valor do meu x1. Quem que é o x2? O x2, ele é o x1 mais essa parte de A. Então, eu tenho aqui. Quem que é o x3? É o x2 mais esse H. Tá aqui. Quem que é o x4? É o x3 mais H. Aqui, ó, o x4, que é esse ponto, ele é o x3 mais esse espaço aqui, que é o H. E assim por diante. Até que eu chego no x, n mais 1. Por exemplo, nesse caso, é 4 mais 1. Então, eu tenho um x5. E aí, o meu x5 mais h, ele vai ser o meu b. Certo? Não, desculpa. Aqui eu tenho o x4 e aqui eu tenho o x5. Então, o meu x5 vai ser quem? Vai ser o meu x4 mais o h, que vai ser o b. Então, o valor de x1 é o a, o valor de xn mais 1 é o b, e aqui eu tenho vários valores de x que eu encontrei, porque eu sei qual que é o meu h. A partir dos valores de x, eu posso encontrar f desses valores de x, porque ele deu o meu x. Então, por exemplo, ele deu essa equação aqui, ó, que a f de x é x vezes cosseno de x mais 5. No lugar do x, eu vou colocar o x1, que eu vou achar calculando. E assim por diante, até eu achar todos os f's de x.
A partir desses f's de x encontrados e do h encontrado, eu vou aplicar na fórmula da regra dos trapézios composta, que é esse TH. Ela é o h, que eu achei aqui, multiplicado pelo valor de f de x1 dividido por 2, mais f de x2, que a gente encontrou aqui, mais f de x3, que a gente calcula aqui, mais f de x4, f de x5, mais f de xn, mais a f de xn mais 1 que a gente encontrou, substituindo os valores de x aqui, dividido por 2. Então, a partir dessa fórmula, a gente consegue achar qual que é a área embaixo dessa função aqui desse gráfico. Essa daqui, então, é a regra dos trapézios composta. Agora eu vou passar um exercício sobre elas.